Quem é melhor com os números? Diogo Oliveira ou o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, né? Claro, os dois são excelentes atacantes, né? Mas bora ver aqui com os números quem é melhor. Eu, por exemplo, sou paysandu, mas eu não sou maluco, né? Eu sou torcedor, mas eu não sou maluco. Claro e evidente que eu queria o Pedro Rocha no meu ataque, né? Assim como eu tenho certeza que a torcida do Remo, apesar de ser rival, claro que não vai ser maluca de não querer o Diogo Oliveira no Remo, né? Mas bora ver aqui com os números quem seria ali o melhor atacante. O Diogo Oliveira tem 8 jogos, né? Chegou nessa janelinha aí de junho, fez 5 gols com uma média de 0,65 por partida, né? Então é uma média aqui bem interessante, né? Do Diogo Oliveira, 0,65 gols por partida, ou seja, é como se a cada 3 partidas ele fizesse 2 gols, né? Uma média bem interessante, quase se aproximando aí de um gol por partida, né? Já o Pedro Rocha tem 19 jogos, né? Sendo 10 gols, uma média de 0,5, que não é uma média ruim também, né? Ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol, não é ruim. É como se ele fizesse gol, jogo sim, jogo não, não é ruim, né? Mas pela média, a gente vê aqui que o Diogo Oliveira se destaca, né? 0,65 e o Pedro Rocha 0,50. Traduzindo isso em números práticos, é como se o Diogo Oliveira a cada 3 jogos fizesse 2 gols e o Pedro Rocha ele faz gol, jogo sim, jogo não. Então a média do Diogo Oliveira ela é bem maior. Bem, mas isso não é suficiente, né? Porque assim, não adianta nada tu ter um jogador com uma média maior, por exemplo, aqui o Diogo Oliveira com uma média maior, se ele custa muito caro, né? Então, por exemplo, tu vai trazer um atacante, um Pedro da vida lá do Flamengo, e aí tu compara com um Pedro Rocha, por exemplo, que é outro nível, tu vai ter que olhar o valor, né? Não adianta tu só dizer, o Pedro faz gol decisivo, legal, mas vamos olhar os valores dele de mercado. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhada aqui nos valores de mercado, tanto de Diogo Oliveira quanto de Pedro Rocha. Bem, de acordo com o site aí Transfer Market, né, é muito difícil chegar a esse valor, obviamente, é um valor estimado, mas como é um dos poucos sites que faz isso, e aí se ele erra para os dois, né? De acordo com esse site, o valor de mercado do Pedro Rocha está aí cerca de 1,5 milhões de euros e o Diogo Oliveira 800 mil euros. Então, ou seja, o Pedro Rocha ele vale, em termos de valor de mercado, o dobro do valor do Diogo Oliveira. Então, se a gente olhar aqui os números, o Diogo Oliveira tem uma média de gols maior, né? Em pouco tempo ele tem uma média de gols maior. Se continuar numa média parecida, logo logo ele vai se tornar o artilheiro da Série B, né? Só para lembrar, ele chegou na metade do primeiro turno e no final do primeiro turno ele já tinha a metade do artilheiro da Série B, que é o Pedro Rocha. Então ele tem a maior média e no custo-benefício, vamos dizer assim, o custo-benefício dele é melhor do que o Pedro Rocha, porque é um jogador que vale a metade e te entrega, né, quase o dobro aí. Do dobro não, né? Mas uma porcentagem ali de 30% acima do que o Pedro Rocha entrega. Então, claro que eu, como paysandu, mesmo sem esses números, ia dizer que o Diogo Oliveira é melhor. Mas com os números aqui, né, a gente conclui que o Diogo Oliveira é melhor. Em termos de número, até no custo-benefício, o Diogo Oliveira aqui levou a melhor. Mas é lógico, né? É aquilo que eu falei. Duvido que, apesar da rivalidade, eu duvido que a gente não ia, o Paysandu não ia querer o Pedro Rocha lá e vice-versa, né? Só que, claro, graças a Deus a gente não tá mais precisando, a gente tá muito bem servido com o Garcês e muito bem servido com o Diogo Oliveira, sem desmerecer, obviamente, o Pedro Rocha e vice-versa, né? Mas, modéstia à parte, eu acho que não só os números, como sobretudo na reta final aí, Diogo Oliveira e Garcês vem respondendo melhor. E ainda tem um detalhe do Pedro Rocha, né? A torcida do rival diz que ele perde muito gol, e se eu não me engano, ele fez 3 gols ou 2 gols de pênalti, né? E o Diogo Oliveira não fez nenhum gol de pênalti. E ainda tem um outro detalhe para puxar aqui pro lado do Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira fez gol no Repá, né? O cara já estreou e fez gol no Repá. Então, isso, não só os números dele são melhores, como a qualidade de decisão dele acaba sendo maior também, porque fazer um gol no Repá, sobretudo da Série B, é uma qualidade de definição muito alta. Beleza? Mas vê aí, o que tu acha? Fui muito clubista, forcei aqui nos números, mas para mim os números aqui não mentem. Beleza? Forte abraço, saudação biscolores, até a próxima.